guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Está escrito o que aí? E a melhor maneira de você assimilar melhor a Bíblia é ler ela em alta voz. Principalmente daqui a pouco, quando você tomar o café da manhã, aí você está na hora de ir lá para o quarto, lá para a varanda, quem tem, lá para a sala, né? Na cozinha, no fundo do quintal, não importa onde for. É a hora de você pegar a sua Bíblia e ler em voz alta. O que você passar a ler em voz alta depois do café da manhã, você vai lembrar de tudo. Você nunca mais vai esquecer de mais nada. Por que depois do café da manhã? Porque você está descansado, você saiu daqui do culto, você vai para casa, tomou o café da manhã, está despreocupado, nada mais vai te incomodar, nada mais vai chamar a sua atenção. Aí você vai estar concentrado 100% em Deus. Mas isso é verdade, tá? Não é brincadeira, não. Pode começar a fazer isso para você ver e você vai ver que você vai guardar mais o que você está lendo da palavra de Deus. Mas, veja bem, o Senhor Jesus, ele vai sempre na contramão do que os homens ensinam, do que os homens falam. E Jesus usa uma palavra aqui, que essa palavra bem-aventurado significa feliz. Se você quiser ser feliz, você precisa chorar para ser feliz. Tem gente que já está me dizendo assim no coração, então já era para mim estar dando gargalhada. Porque o que eu tenho chorado, aí depende do porquê é que você chora. Que choro é esse? O ser humano, nós sofremos e choramos por muitas coisas. Há pessoas que choram por causa da saúde, há pessoas que choram por causa de perdas, há pessoas que choram por causa de decepções, há pessoas que choram por causa da saudade, há pessoas que choram por causa da solidão, há pessoas que choram por falta de grana, há pessoas que choram por causa da fome, há pessoas que choram por causa da dor, seja ela causada, seja lá pelo que for, e a pessoa chora. E essas pessoas às vezes choram dias e choram noites seguidas. E Deus não faz nada por elas. Se Jesus então está dizendo que feliz é o que chora, porque ele vai ser consolado, então por que que Deus não consola essas pessoas que estão chorando por causa desses fatos que eu me referi a você? E tantos outros mais. O ser humano chora por qualquer coisa. Nós vemos, por exemplo, que Davi tinha um filho, que o nome dele era Aminon, e esse garoto chorava
desesperadamente, porque ele pegou uma paixão doentia pela sua meia-irmã, que era irmã dele por parte do pai, e ele deveria respeitá-la, mas esse rapaz chorava desesperado por causa de uma paixão que ele teve por ela. As pessoas choram por causa da paixão, né, irmão? Me lembro, por exemplo, como alguns aqui que são mais madurinhos também, deve ter tomado até umas cachaças por causa de paixão. O sujeito pega, fica apaixonado, não é correspondido, fica tão desesperado que vai beber, vai chorar, tem uns que ficam deprimidos, vai se matar, né? Enfim. É uma série de coisas que faz com que a pessoa chora, e mesmo ela chorando, esse choro não traz a ela como o que Jesus estava dizendo. Se nós chorarmos, nós seremos consolados. Então, se a humanidade, e se até mesmo as pessoas dentro das igrejas, os que nós chamamos de cristãos, estão chorando, por que Deus não está consolando eles? A palavra consolar, antes da gente chegar lá, deixa eu te mostrar. Ela significa ajudar. Deus ajuda quem? Quem chora. Deus assiste quem? Quem chora. Deus aparece para quem? Para quem chora. Ah, mas se a pessoa, quantos eu já vi chorar e Deus não ajudou? Quantos eu já estou chorando e não estou vendo ajuda? E nem sequer uma luz no fim do túnel. Você pode ver também que teve um rei de Israel chamado Acabe, que ele chorou por causa da vinha de um camarada chamado Nabote, que ele quis comprar e o camarada não quis vender porque era herança de seu pai. E ele chorou por causa disso. A Jezabel foi lá, fez uma maracutaia toda, pegou, matou o camarada, tomou a vinha e entregou para o marido. Deus fez aquilo? Ele estava chorando pelo que não podia ter. Assim tem pessoas que choram porque não pode ter uma casa, que chora porque não pode ter um carro, que chora por aquilo que lhes falta. O Acabe chorou e Deus, no entanto, não ajudou ele com esse choro. Então, outras pessoas, elas choram por causa de remorso. Você já viu no cemitério como é que é, irmão? Eu sempre falo, olha, assista sempre as pessoas, principalmente os da sua família e dos seus amigos, porque essa dor só dói quando é perto da gente. Você pode passar num cemitério agora, tem gente lá sendo enterrada, você não sente nada. Por quê? Porque não é ninguém conhecido seu. Se for um amigo chegado, ou se for um familiar, no mínimo, você vai ficar sem graça. Se você não chorar, você vai ficar triste com a perda, você vai ficar triste com aquela situação. É um amigo, é um parente, é um familiar seu que está sendo levado. E às vezes, a maior parte desse choro, você sabe qual é o motivo? Remorso. É aquela pessoa que não soube aproveitar o tempo que passou com aquela pessoa. Você vê muitas pessoas desesperadas na frente do caixão quando recebe o aviso da morte dos pais, de um irmão. Às vezes a pessoa não estava nem mais conversando com o outro, não estava mais nem se falando, mas quando bate o impacto da morte, aí vem o choro, e você olha e diz assim, ele nem vinha aqui. Por que ele está chorando? Ele nem se importava com a mamãe, nem se importava com o papai, nem sequer falava para eles, tanto fazia estar vivo ou estar morto. Mas agora a pessoa está chorando. Por quê? Qual é o problema dela? O problema é que aquele choro é o choro do remorso que a pessoa está tendo. Assim como teve um, por exemplo, na Bíblia Sagrada, que é o maior exemplo para nós. Quem foi? Judas. Judas não reconheceu que ele tinha traído sangue inocente? Ele não falou?
Judas não devolveu até mesmo as moedas que ele vendeu Jesus. Ele não devolveu essas moedas? Não jogou ela lá dentro do templo? Devolveu ou não devolveu? Mas mesmo assim, o desespero de Judas, o choro dele, era de remorso por ter traído um sangue inocente. E ele chorou por isso. E se desesperou de tal forma por isso, que foi a causa dele ter se matado. Puramente remorso. Somente o remorso que estava causando toda aquela confusão na cabeça de Judas e levando ele a tirar a sua vida. Mas então, por que Jesus disse que se nós chorarmos, nós seremos consolados? Que choro é esse que Jesus está falando sobre ele? Que é um contraste, porque se a felicidade vem para quem chora, então que choro é esse que Jesus está tratando e falando sobre ele? Há muitas pessoas, por exemplo, que elas até choram, mas choram por medo do que vai passar. Você vê, por exemplo, quando prende uma pessoa, quando ela é condenada, né, há tantos 20 anos de cadeia, embora muitos não vão cumprir isso, mas a pessoa sabe que pelo menos uma parte daquele tempo ela vai ter que ficar lá guardada na cadeia. A pessoa chora. Aquilo ali não é de arrependimento pelo crime, muitas vezes, que a pessoa cometeu, porque tem uns que dizem assim, eu fiz e eu faria tudo de novo. Então por que a pessoa está chorando? Ela está chorando por causa da consequência do que ela fez, não é do que ela fez em si. É o que ela vai sofrer, é o que ela vai passar, é que está levando ela a chorar. Você lembra de Caim? Lembra quando Deus chegou e falou com Caim, cadê teu irmão Abel? Ele disse, eu sou guardador de meu irmão. E Deus disse, olha, o sangue dele está clamando desde a terra. O que foi que você fez com ele? Deus já sabia que Caim já tinha matado Abel, fazia era tempo. E quando Deus disse para ele que ele seria peregrino, seria como um vagabundo, que ele iria vaguear a terra, e que as pessoas iriam querer matar ele, mas não matariam, e ele iria viver uma vida completamente apertada, o que Caim fez? Ele entrou em desespero, ele chorou por causa daquilo, mas ele chorou por causa do que ele ia sofrer na vida, não por causa do que ele matou o irmão. Ele chorou por causa da situação que o negócio ficou estreito para ele. Assim, meus irmãos, nós temos que separar uma coisa da outra. Nós não podemos entender e achar que só simplesmente chorar, como tem até mesmo. Às vezes é uma coisa interessante. Você pega o Evangelho de Marcos, por exemplo, e lê o episódio da filha de Jairo. Quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, tinha gente chorando, não tinha? Tinha ou não tinha? Mas quando Jesus falou que a menina não estava morta, que ela estava só dormindo, os caras que estavam chorando começaram a fazer o quê? Hã? Como é que você está chorando e de uma hora para outra você já está sorrindo? Se o choro é um choro verdadeiro, como é que uma palavra muda o seu estado? Então você vê, né, que esse era o choro que os fariseus choravam. Era aquele choro externo, é aquele choro emocional. Parece aquele choro de criança quando quer o doce. E a mãe diz, não vou dar. E ele chora, não sai nem água dos olhos. Aí quando você pega e entrega, dá um sorriso. Mudou o estado na hora. Não há como a pessoa, ela está de uma forma quebrantada, quebrada, e na mesma hora ela já aparecer de outra forma. Isso é teatro. Isso não muda, não é como uma chave que você pega, girou para o outro lado e já mudou a coisa completamente.
Não é assim que funciona o ser humano. Não é assim que funciona a vida. Por isso nós vemos, por exemplo, uma coisa que eu não posso verificar e deixar de prestar atenção e deixar de comentar com você. Quer ver? Olha, Evangelho de João, capítulo de número 12. João 12. Evangelho de João. Já encontraram? Capítulo 12. Diz assim. Olha só. Versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungia os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então, uns dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, o qual havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Qual era o motivo? E diz, me parece, Marcos no capítulo 14, e também Mateus fala desse mesmo episódio no capítulo 26, eles falam do mesmo assunto desta mulher. Marcos diz que ela não só enxugava os pés de Jesus com perfume, mas também as lágrimas que caíam dos seus olhos. Ela então estava chorando. E qual era o motivo dela estar chorando aqui? Qual era o motivo dela estar chorando? Será que era? Olha a última parte do que Jesus está falando. Os pobres vocês sempre têm eles com vocês. Sempre você vai encontrar um pobre em qualquer lugar. Mas a mim, nem sempre me tendes. Por que que essa mulher estava chorando? Qual era a causa do choro dela? Qual é a causa dela estar fazendo o que ela fez aqui? Por que que, digamos assim, por que que ela então chorava? Por que que ela estava fazendo esse ato? Por causa de Jesus. O que ela almejava e o que ela queria ter, e aquilo pelo qual, me parece é Marcos 14, diz que ela derramava suas lágrimas, ela chorava. Então, se ela estava chorando por causa de Jesus. Ela queria ter ele com ela. Ela desejava ter ele com ela. A causa dela estar naquela condição, naquela situação, era justamente ter Jesus com ela. Como eu te disse, a moça chora. Um dia chegou uma mãe para mim: pastor, estou preocupado com a minha filha. Eu disse: traz ela está querendo se matar, ela quer suicidar, e ela quer... traz ela que eu converso com ela. A menina chegou, aí eu já logo perguntei para ela em que ela cria. Ela falou: eu sou cristã, eu sou evangélico, eu sou da igreja X. Eu fiquei olhando, aí eu já fiquei olhando para a cara dela. E eu falei: qual é o motivo do choro? Meu namorado me traiu, foi embora, me largou. E eu estou sozinho, eu estou tão desesperado, eu vou me matar. Falei: vai sim, filha, mata mesmo, morre. Isso é bom, a melhor coisa que você faça, morrer, vai logo para o inferno. Ela ficou olhando para mim: misericórdia. Não me pede conselho não, irmão, eu sou meio... A minha mulher é mais direta que eu. Aí eu ainda fico dando um rodeio. Aí ela virou para mim chorando copiosamente, que eu estou desesperada. E eu falei: filha, tu falou comigo que tu é cristã. Sim.
deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chorou por Jesus alguma vez como você está chorando por um vagabundo? Porque se o cara estava namorando você, fazia juras de amor e trocou você por uma colega sua, esse cara não presta, minha filha. Tu está chorando por um vagabundo. Você já chorou por Jesus como você está chorando por esse sujeito? Se você chorasse por Jesus, como você está chorando por esse malandro, por esse vadio, se você tivesse chorado por Jesus, como você está chorando por ele, Jesus não deixaria um sem vergonha fazer isso com você. Ele te guardaria, ele te ajudaria, ele não deixaria você passar o que você está passando. E ela foi, é verdade, né, pastor? Pois é. Então você aproveita, para de chorar por um vagabundo que não está nem aí para você, e chora por aquele que quer te ajudar. Chora por aquele que se importa contigo, aquele que se importa com as suas lágrimas, porque você sabe que até as suas lágrimas Deus não deixa cair no chão. Você sabia? O salmista, por exemplo, diz que Deus recolhe as nossas lágrimas em um odre. Ela pode cair na sua roupa, ela pode cair no chão, ela pode cair em qualquer lugar. Mas a Bíblia diz que Deus recolhe ela em seu odre. Há um local, um espaço que Deus guarda as suas lágrimas. Quando ela não é, por esses motivos que nós mencionamos aqui. Se a sua lágrima e o seu choro é por causa da condição que você está relativo a Cristo, é por causa da sua vida espiritual, é por causa da ausência de Deus na sua vida. Se você chora por causa do seu pecado, por causa da maldade, por causa da frieza do seu coração para com Deus, da dureza do seu coração, se você chora por causa de Deus e não por causa dos seus presentes, essas lágrimas que você chora por causa da sua comunhão com Deus, que às vezes está rompida, por causa da sua vida com Deus que está quebrada, decepcionada, destruída, se você chora por causa da sua comunhão com Ele, as suas lágrimas não caem no chão, elas são colhidas no odre de Deus. E quando você vai lá para o livro de Apocalipse, o que a Bíblia Sagrada diz que Deus fará com as nossas lágrimas? Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ou seja, a gente não vai chorar mais. Porque um dos maiores problemas que o ser humano tem não é a dor física, não é a perturbação espiritual. O maior problema que nós temos não são as doenças. O maior problema que nós temos não são as drogas. O maior problema que nós temos não é a AIDS. O maior problema que nós temos não é a miséria. O maior problema que nós temos é a ausência de Deus da nossa vida. E que muitas vezes nós não choramos por isso. Quando eu cheguei na igreja em 1992, o pastor orava, e o pastor chorava lá no altar, e eu ficava de lá assim, abria meus olhos, olhava para o canto, olhava para o outro. Às vezes eu olhava para um irmão assim, olhava para um irmão assim, e ele estava lágrima caindo dos olhos, ele está ali, Deus, eu preciso do Senhor, Deus, eu necessito da sua presença, Espírito Santo, entra no meu coração. E eu falava assim, será o que ele está sentindo? Por que ele está chorando? Eu não estou sentindo nada. Claro, porque o coração nosso, muitas vezes é tão duro que nós somos igual uma pedra que a chuva cai, bate e escorre, mas não entra na pedra. Ou seja, Deus estava naquele lugar. E eu tão insensível, tão embrutecido, tão endurecido, que eu não sabia que Ele estava lá. O motivo pelo qual eu fui ali não era o motivo pelo qual estavam aqueles irmãos.
Por que que eles estavam ali chorando? Não era por causa do que faltava nas suas casas, era por causa do que faltava em seus corações. Se você chora pelo que te falta no seu bolso, o que te falta na sua conta, se você chora por causa de marido, por causa de filho, se você chora por causa de emprego, por causa de salário, por causa de saúde, o seu coração é o lugar mais insensível que você tem na sua vida. Eu sempre falo uma coisa depois que eu comecei a descobrir algumas coisas do Evangelho. Eu não sei muita coisa não, eu sei pouca coisa. Mas pela pouca coisa que eu tenho de experiência com Deus, quando Salomão diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede todas, Salomão não está dizendo algumas, ele está dizendo todas as saídas da vida procede de dentro do seu coração. O que você tem dentro do seu coração, o que você tem dentro do seu coração, é o que você vai ter dentro da sua vida. Se você chorar por causa de Deus, você não vai chorar por causa de filhos. Sabe por quê? Porque Deus vai te ajudar com seus filhos. Você não vai chorar por causa de marido que vai te trair, que vai te ofender, que vai te machucar. Porque Deus é o cabeça do homem. E Deus vai repreender seu marido para ele não lhe ofender. Se você chorar por causa de Deus e não por causa da fome, Deus vai te abastecer de tal forma que você nunca vai ter motivo para chorar por causa da comida. O problema do ser humano é não sentir a ausência de Deus a ponto de torná-lo e de fazê-lo chorar. Uma das maiores características do novo nascimento, você sabe qual é? É o choro. Quem aqui já teve filho? Teve filho. Quando o seu filho precisa de você, mãezinha, o que que ele faz? Hã? E é engraçado. Você já viu criança nascer? Ele já nasce, e se não chora, o médico já fica, porque é normal chorar. O normal é chorar. E às vezes tem até os tapinhas, né? Se não chora... É verdade isso ou não? Eu nunca tive coragem de assistir parto. O médico me chamou para assistir. Eu não vou não. Você vai assistir ela e depois vai ter que me assistir lá no chão. Deixa isso. Eu sou bom para sangue. É por isso que eu aceitei o de Jesus, irmão. Não tem essa condição de ver essas coisas, não. Cada um no seu quadrado. Você faz o que você pode. Aí o que acontece? Bem que até uns anos atrás eu lutava contra isso, para tirar sangue eu desmaiava. Quando a moça colocava aqui, eu olhava, eu só escutava ela lá longe falar, ih, desmaiou. Aí eu comecei a orar, Deus, eu não aceito isso não, está amarrado. Agora não desmaio mais não. Agora pode tirar à vontade. Aí é coisa complicada. Mas veja bem, o normal, a característica, o correto, o certo é chorar. Uma das maiores, como eu estava dizendo para você, características de que você nasceu de novo é o choro. Por causa de quê? Vamos aqui, olha. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro. Posso ler? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 2. Podemos ler? Vamos? Então vamos lá. Hoje eu estou animado, e amanhã também, tá? Ontem também eu estava. Embora eu estava cansado, mas eu estava animado.
Bora lá. Cansado é uma coisa, animado é outra. Diz assim: desejai, de que forma? Afetuosamente. O quê? Como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O que é que o apóstolo Pedro está falando? Ele está fazendo uma comparação com a vida espiritual, com o nascimento natural de uma criança. Assim que a criança já nasce, o médico cortou o cordão umbilical pelo qual ela se alimenta com a mãe, a criança já abre o bocão, e eles estão limpando e ele está gritando, e a única maneira de parar é... Posso te fazer uma pergunta? Você já chorou pela palavra de Deus para alimentar você? Mas você já chorou porque faltou a comida, o feijão, a picanha, o arroz? Porque você já viu que lá no deserto o povo de Israel chorou porque eles queriam comer carne? Você já viu que lá eles choraram que não tinha água? Mas quando você abre Êxodo 33, depois você leia na sua casa, hoje você pode fazer isso. Quando eles estavam esperando Moisés falar com Deus, e Deus virou e disse: eu não vou com vocês para Canaã, vou enviar o meu anjo vai diante de vocês, vai levar vocês, vai entregar a terra a vocês, e vocês vão possuir a terra que eu disse a Abraão, a Isaque, a Jacó que lhes daria. Vou cumprir com a minha palavra, mas eu não vou, porque vocês são um povo rebelde, vocês são um povo de coração duro. Você pode pegar na sua Bíblia depois, você pode pegar e ler, e você vai ver que quando Moisés chegou e falou, o povo começou a chorar. Mas querido, e a Bíblia diz que eles tiraram seus atavios. O que são os atavios? São os enfeites. Hoje o que é de crente enfeitado, igualzinho o povo de Israel no deserto, é só enfeite. Paz do Senhor, graça e paz. Aleluia, irmão. Glória a Deus, Deus é bom, o Senhor é conosco, Deus está aqui, Deus está lá, e não sei o que, nós vamos arrebentar, nós vamos crescer, nós vamos vencer, nós vamos mudar. É só enfeite. Por quê? Porque de Deus eles só querem os presentes e não a presença. A presença de Deus tanto faz como tanto fez, onde é que ela esteja, desde que Ele dê o que precisa. O povo não está chorando porque Deus não iria com eles. Até ali eles estavam enfeitados. Quando eles tiram os seus enfeites, quando eles choram, quando eles oram, quando eles falam da tristeza que eles passaram a ficar, você pode ver que nós ficamos tristes porque a coisa dá errado. Nós não ficamos tristes porque nós fechamos os olhos, fazemos uma oração, entramos duro e saímos mais duro ainda da oração que fizemos. Você já viu que tem crente que sai da igreja que parece que saiu de um terreiro de macumba, e o familiar pega e diz assim: eu não sei o que a minha mãe vai fazer na igreja, porque ela vai na igreja, ela vem com capeta. A pessoa já sai na porta da igreja brigando com todo mundo, já sai lá no estacionamento xingando um ou outro. Tira esse carro daí, irmão. É uma falta de paciência. Já sai no trânsito xingando todo mundo. Já vai para casa já aborrecido. Aí eu fico pensando, como é que Deus pode estar num coração azedo desse? E o pior, é esse coração não reconhecer que está azedo. E dizer: Deus, eu não posso ser assim. Deus, eu preciso mudar. Deus, eu preciso ser uma nova criatura.
Eu preciso ter um coração sensível. Eu preciso ter saudade do Senhor. Eu preciso ter vontade de ter o Senhor comigo. Ao invés de ter as coisas que Ele pode me proporcionar. Quando eu cheguei na Igreja da Graça em 1992, eu precisava de tanta coisa. E eu te digo que eu não fui para a igreja por causa de Deus. Mas eu estou e permaneço nela, não por causa do que Ele me deu, mas por causa dEle. Eu já tive N motivos para sair. Mas eu aprendi que o motivo de estar na igreja não era receber bênçãos, receber vitórias, conquistar. O motivo de estar na igreja não era ser abençoado, era conhecer a Deus. E quando você conhece a Deus, esse é o motivo de você permanecer aonde Ele se revelou a você. Esse é o motivo que te traz à igreja. Você não passa a vir para a igreja. Tem crente que quando você fala com ele, olha, vamos no culto hoje, ele pergunta o que vai ter hoje na igreja. O que o pastor vai dar? Tem azeite? Tem sal? Eu estou precisando de um sal grosso para jogar aqui, para tirar esse mal olhado, essa inveja. Quem tem Jesus, meu irmão? Davi matou a charada e disse, o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Então Davi não se preocupava com as faltas, ele preocupava onde é que estava o seu pastor. Porque se o seu pastor tivesse com ele, o seu pastor supriria todas as suas necessidades. Aonde é que está o seu pastor? Você tem permitido que ele te guie? Você tem permitido que ele te leve? A sua vida está um inferno, a sua vida está uma agitação só. Por quê? Porque o diabo, porque a minha vizinha não gosta de mim, porque tem uma pessoa no meu trabalho que me persegue. É porque o Senhor não é seu pastor. Se ele for, ele apazigua tudo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele faz até que os seus inimigos tenham paz com você. Nós precisamos deixar a criancice espiritual de lado e crescer. Por isso que Pedro está dizendo, desejai afetuosamente. A criança, ela não para de chorar. O meio da mãe saber que falta alguma coisa a ela, que ela precisa da presença da sua mãe, que a sua mãe tem que estar ali para ajudá-la. O que a criança dá o sinal é o choro. E o choro por causa de Deus na vida espiritual é a maior prova de que a pessoa precisa e depende dele. E que ele é importante. Que ele não pode estar distante. Por isso que Pedro disse, olha, como a criança, se você nasceu de novo, a criança quando nasce, já nasce chorando. Você precisa chorar pelo leite racional. Você precisa chorar por causa da palavra de Deus. E chorar por causa da palavra de Deus, Deus e a palavra é um só. Chorar por Deus é uma coisa, chorar pelo que Deus te dá é outra coisa completamente diferente. Você está entendendo por que Jesus disse que o que chora é consolado? Ele disse, se vocês chorarem por minha causa, eu vou ajudar vocês. Eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar na sua vida, eu vou consertar as coisas que estão fora do lugar, eu vou te ajudar. Agora, se você chorar por causa das coisas que te faltam, você vai chorar por um bom tempo. Até você poder entender. Por isso que quando eu fui para a igreja, eu fui por causa do que eu precisava. Lá na igreja é que eu aprendi que eu não precisava de saúde. Eu não precisava de cura para minha mulher que era doente. Eu não precisava de cura para minha filha, que tinha que tomar um medicamento para o resto da vida. Eu não precisava de emprego. O que eu precisava era de Deus, porque se eu tiver com Deus na minha vida, eu tenho todas as coisas. A prioridade de Deus não é te dar as outras coisas, é te dar o reino. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,33, pelo que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão tiradas. Não? Serão o que mesmo? Então por que a gente busca o acrescentado?
ao invés de buscar o reino, de chorar pelo reino, de chorar pela presença de Deus, de chorar para ter um coração quebrantado, de chorar para ter um coração arrependido, de chorar por causa da nossa condição, da nossa miséria espiritual, de chorar por causa da nossa escassez espiritual, da nossa falta de conhecimento, da nossa falta de sabedoria, da nossa falta de entendimento. A gente não chora por causa das nossas burrices espirituais. A gente chora por causa dos nossos tropeços carnais. Se nós chorássemos por causa da ausência de Deus, nós não choraríamos por causa dos problemas. Por quê? Porque Deus estaria conosco para passar com a gente pelos problemas. E nós passaríamos e nem sentiríamos os problemas na nossa vida. Quando você pega Romanos 8:32, você já viu? Quem não viu, vamos ver. Romanos 8:32, por favor. Vamos lá, eu não vou nem abrir minha Bíblia, não. Vamos lá. Ele diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Primeiro, ele. Depois dele, primeira coisa que Deus tem para mim, o que é que Deus tem para mim? Deus tem Jesus para mim. E depois, com Jesus, eu vou ter o quê? Todas as coisas. Você não precisa chorar. Somente, lembra daquele homem rico, quando ele pergunta para o Senhor Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele, somente uma coisa. E o que faltava para ele? A única coisa que ele não tinha. O que ele não tinha? Ele não tinha Jesus. Por que ele não tinha Jesus? Porque o que Jesus mandou ele fazer, ele não fez. Sabe por que você não tem casa, irmão? Que você chora porque você paga aluguel. Você não chora porque seu coração está vazio. Sabe por que você não tem namorada? E você olha assim, ninguém gosta de mim. Não, nem você gosta de você mesmo. Se você gostasse de você, você choraria para ter Jesus na sua vida. E Jesus seria o motivo do seu choro. Sabe por quê que nós passamos fome? Não é porque a situação está difícil e Deus está nos castigando, não. É porque a fome é a nossa prioridade. A fome é a nossa prioridade. Não é Deus. Nós priorizamos as coisas depois de Deus. E você não pode ter as coisas depois de Deus. Primeiro é Deus, depois as coisas. Esse é o motivo da gente não encontrar consolo. Esse é o motivo da gente não receber ajudas dos céus. E você lembra quando Jesus disse em João capítulo 15, sem mim vós nada podeis fazer? Vai chegar momentos da minha vida e da sua, que por mais que você lutar, que você espernear, que você correr atrás, que você batalhar, você não vai encontrar. E por que não vai encontrar? Porque Jesus não foi primeiro lugar. Você não precisa correr atrás das coisas. Você só precisa correr atrás de um só. Corra atrás de Jesus como correu Bartimeu. Ele estava atrás de Jesus. Faça como fez a mulher do fluxo de sangue. Vá atrás dele. Ele é o que pode te salvar, é o que pode mudar a sua vida, que pode abrir seus caminhos, que pode transformar você, que pode transformar qualquer um de nós. Corra atrás dele. Para de correr atrás dos seus sonhos. Sonhe com Jesus. Quando você tiver ele, você tem todas as coisas. Por isso que Pedro diz, se você chorar pelo alimento puro, pelo alimento espiritual, se você chorar para você receber o leite de Deus, o leite de Deus vai fazer você crescer.
Sabe o que Paulo, por exemplo, lá em Hebreus 5, 12, começa no 11, me parece. Sabe o que Paulo falou? Pelo tempo passado você já deveria ser mestre. Quantas pessoas estão na igreja há quanto tempo? Já deveria estar ensinando para os outros mais novos que estão chegando. E, no entanto, nós estamos precisando ser ensinados. E sabe por quê que Paulo falou isso? Porque te tornastes tardio em ouvir. Ou seja, nós não nos preocupamos em aprender o caminho do Senhor. A preocupação de Israel era chegar a Canaã. A preocupação de Moisés era Deus estar com eles, onde eles estavam. Moisés entendeu que sem Deus eles não poderiam chegar a Canaã. E se chegasse sem Deus, Canaã não seria bênção, como de fato não foi. Porque todas as vezes que Israel virou as costas para Deus e preferiu Canaã, eles foram levados e arrancados de lá e colocados como escravos na Babilônia, lá na Síria, eles foram tirados lá de dentro. Não se iluda. Se você tiver que chorar, chore agora. Sabe por quê? Porque tem gente que não chora agora e vai chorar a eternidade inteira. Porque o que Jesus falou? O inferno, lá tem duas coisas: choro e ranger de dentes. Não chora agora, vai chorar lá. A eternidade inteira. Aí, como diz o missionário, aí fica lá 10 anos, sai, não, tem mais 10. Aí fica os 20, sai, não, tem mais 40. Aí fica os 40, sai, não, tem mais 1000. Aí fica os 1000, não, tem mais 1000. E depois é o resto da vida. Não tem resto mais. É a eternidade toda. Se tem que chorar, meu irmãozinho, minha irmãzinha, chore agora e chore por um único motivo: a presença de Deus na sua vida. Como a criança que não sacia, enquanto a mãe não coloca o alimento, enquanto a mãe não dá comida, a criança não cala. Não pare de chorar por Deus enquanto Ele não te saciar. Enquanto Ele não te falar. Enquanto Ele não te disser. Não para de lembrar dEle, de pensar nele, de se voltar para Ele. Deus, eu preciso. Deus, me dá uma palavra, basta uma. Nós estamos distante da bênção por uma palavra só. E nós não choramos para ter essa palavra, nós choramos para ter a bênção. Ao invés da gente chegar, Deus, me dá essa palavra. Fala comigo, eu preciso te ouvir, eu preciso te conhecer, eu preciso saber. Mas nós falamos, não, Senhor, toca lá, faz lá a mudança toda lá que eu preciso. Aí se as mudanças acontecerem, como é que nós continuamos? Continuamos os mesmos endurecidos de sempre. Somos iguais a Israel, somos rebeldes, duros de coração. Deus fala as coisas, nós não queremos saber. O que nós queremos, põe o azeite, põe o óleo, põe a mão, ora, expulsa, vai na minha casa, pastor Nilton, me visita. Ah, porque essa igreja não tem, essa igreja não ajuda. Talvez você não esteja se ajudando. Deixa eu falar uma coisa com você. Pastor nunca foi na minha casa. Aliás, o dia que o pastor foi, ele foi comer. Ele foi almoçar, que a gente convidou ele para almoçar em casa. E eu não pedi ele nem para fazer oração para mim. Por quê? Porque se você já tem Deus dentro da sua casa, você não vai precisar pedir para os outros o que você já tem. E o melhor de tudo isso, sabe o que é, irmão? É que Deus vai comigo para minha casa, não reclama da minha cama, não reclama da minha comida, não reclama da minha mesa, não reclama de nada. Ele vai para minha casa, ele não briga comigo. Ele vai para minha casa e ele fica comigo o tempo todo, e ele não reclama do tempo que eu gasto com ele, pelo contrário. E tem pessoas que às vezes para ir na sua casa, porque sua casa é longe. Deus vai
até o inferno, como Jesus foi até o inferno por nossa causa. E o que é que nós fazemos? Nós nos importamos. Depois você leia Jó 35 na sua casa. O versículo 10 principalmente. O missionário tem até uma mensagem. Quem tiver o DVD com essa mensagem dele, onde está o Deus que me fez? Escuta ela novamente. Porque aí Jó, ele fala da dificuldade, fala da luta, fala do problema, mas ele diz assim, mas ninguém diz, aonde está o Deus que me fez? Onde é que está o Deus que te fez? Que te dá salmos alegres, cânticos. Onde é que esse Deus está? Ah, pastor, porque o que eu estou tendo é só trabalho, o que eu estou tendo é só luta. Pastor, minha vida está um inferno, minha vida virou de cabeça para baixo. Aí eu te faço a pergunta, onde é que está Deus? Por isso, querido, Jesus disse que os que choram serão. Aprenda a chorar por aquilo que vai te ajudar. Chore pelo que vai mudar a sua vida. Chore pelo que vai, de fato, transformar a sua condição. Pare de perder o seu tempo chorando por aquilo que não vai dar em nada. Vamos falar com Deus? Pode ficar em pé em nome de Jesus? Se tiver que chorar, chore pelos seus pecados. Chore pela sua condição. Faça igual aquele homem que batia no peito e dizia, oh Deus, eu não tenho nem coragem de olhar para o céu. Eu sou um pecador. Aquele homem estava falando de si próprio. Ah, pastor, porque lá em casa, meu marido não se converte, pastor. Irmãzinha, e a senhora já converteu? Acho que a gente não deve nem falar dos outros, né? Mas para a gente falar dos outros, a gente tem que estar melhor do que eles. No mínimo, isso exige de nós. Você pega a sua Bíblia em Gálatas 6, ele vai te dizer isso. Se você vê o seu irmão pecando, você que é espiritual, então vai lá e ajude o teu irmão. Coisa séria. Ah, porque minha mulher, pastor, ela não se converte. Então você está olhando mais para a sua mulher do que para você. Porque se você é espiritual, você não vai ver as pessoas pelos erros dela. Você vai ajudar a pessoa no erro que ela tem. E não ficar falando dela. Além disso, ser feio é contra a vontade de Deus. Amém, irmãos? Feche os olhos. Não estou falando de você ficar triste, não. Estou falando de você chorar pelo que é certo, que Deus vai ajudar você. Eu quero é que você entre por essas portas assim, ó. Todo dia que você entrar aqui, você entra assim. Não é aquele sorriso de político. Aquele sorriso de cristão. Aquele que carrega Jesus na alma. Aquele que tem Jesus no peito. Aquele que vem para a casa de Deus feliz. Porque Davi diz assim, alegrei-me quando disseram. Ele já saiu de casa alegre. Tem crente que quando sai de casa já sai brigando. Está amarrado. Diga, está amarrado. Está vendo como tem? Brincadeira, tá, irmão? Mas tem uns casos que é verdade, não tem? Tem ou não tem? Pois é. E o pior é voltar para casa pior do que saiu. E tem uns que voltam. Tem uns que voltam para casa pior do que o que saiu de lá. Ele volta para casa, o familiar que não veio na igreja levantou. É porque vocês não querem saber de Deus, o diabo. Ei, para, irmão. Você está levando a luz lá para dentro. Chega lá com aquele sorriso, bom dia. Que Jesus te abençoe. Que a graça de Deus que eu recebi lá na igreja eu venho trazer para você. Dá um abraço nos seus. Que Deus abençoe você. Você tem a bênção. Você tem Jesus. Paulo diz, o que eu recebi, eu também. Então, se nós temos, nós podemos dar. Aleluia. Feche os seus olhos. Nosso Pai e nosso Deus. Tu és o ar que nós respiramos. Tu és aquilo que nos move. Tu és aquilo que nos desperta. Tu és o que nos levanta. Tu és o que nos ajuda em todas as coisas e em todas as áreas. Como podemos, pois, Senhor, desprezar a Ti? Sem o Senhor, meu Deus, nós nada podemos fazer que preste. Nós nada podemos fazer que mude
a nossa condição, a nossa situação. Por isso, Senhor, em o nome de Jesus, nós desejamos tanto a felicidade, mas aquilo que nos leva a ela, meu Pai, nós em muitas circunstâncias deixamos de praticar, deixamos de fazer. Por isso, meu Deus, hoje aprendemos contigo que para sermos ajudados e para sermos felizes de fato, nós precisamos, meu Deus, chorar. Não é chorar por aquilo, meu Deus, que nos falta. Não é chorar pelo pão, não é chorar pelo alimento, não é chorar pela bebida, pela água, não é chorar, meu Deus, pela nossa doença, pela nossa condição miserável, mas é chorar como chorou o rei Ezequias, quando o Senhor mandou o profeta ir a ele dizer que arrumasse a sua casa, que colocasse a sua casa em ordem, porque no coração de Ezequias, Senhor, parecia que estava tudo certo. No coração de Ezequias, meu Deus, parecia que estava tudo bem, tudo no seu devido lugar. Mas quando ele recebeu o aviso do Senhor, e que ele partiria, que a sua vida seria ceifada, Ezequias virou-se para a parede e começou a chorar. E ele não chorou porque ele iria morrer. Ele chorou porque ele se lembrou e ele diz: lembra-te, Senhor, que andei contigo. Oh, meu Deus. Oh, meu Pai. Às vezes nós começamos a caminhar com o Senhor e nós nos perdemos e nós deixamos o Senhor lá atrás. Por isso que lá na carta às igrejas, o Senhor disse: lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Ó Senhor, às vezes nós caminhamos com o Senhor durante um tempo, mas acabamos continuando a nossa caminhada sozinhos, nos apartamos de Ti e nem sequer sentimos a Sua falta, até nos depararmos com uma porta fechada, até depararmos com uma perda, até depararmos, meu Deus, com uma destruição, até depararmos com a dor, com o sofrimento, para perceber que o Senhor não estava lá. Assim, meu Deus, como Sansão teve que perder seus olhos, teve que ser preso pelos filisteus e ser colocado no moinho, sua vida girar em torno de si mesmo, para que ali ele pudesse perceber que o Senhor não era mais com ele. Mas o Senhor já não estava andando mais com Sansão há muito tempo, mas ele estava tão ávido pelo pecado, ele estava tão desejoso e gostava tanto do pecado, que ele nem sequer permaneceu que o Senhor havia saído, ele nem sequer descobriu que o Senhor não estava mais lá. Mas nós oramos, meu Deus, e nós te pedimos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, entre em nossos corações, mude, meu Deus, a nossa maneira de viver, ajude-nos, ó Pai, antes que os dias maus venham, antes que a gente perca e não tenha contentamento na vida. Nos ajude, meu Deus, a buscar a sua face, nos ajude a buscar a sua presença, para que não chegue o dia que a gente venha repetir como Maria e como Marta disseram: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, Espírito Santo, não deixe a gente fracassar. Espírito Santo, não deixe que esse momento chegue de tristeza, de dor, de lamento, porque se hoje nós podemos orar, como disse o Espírito Santo, te ouvi num dia oportuno. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.